direito, ó, do lado direito. Do lado direito. We are little agora. Olá a todos, aqui é o Henrique Vicentini do canal Eu Paterno e hoje nós vamos falar sobre alimentação, que é um tema bastante complicado. Olha, eu não sei vocês, mas para mim a hora da refeição, assim, sempre foi uma das horas mais complexas, mais tensas para mim como pai. Eu acho que principalmente a partir dos 2, 3 anos é um momento que a criança ela começa a se reconhecer muito mais, né? Começa a ser muito mais seletiva com várias questões e a alimentação é uma delas. Então ela começa a querer comer aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta e não aquilo que nós como pais estamos oferecendo para elas, né? Uma coisa que eu sempre ouvi assim de especialistas e que eu procurei sempre aplicar foi a questão de ter uma rotina, né? Uma rotina sempre muito saudável para a criança e isso inclui a hora de comer. Então, a hora do almoço, principalmente as refeições maiores, né? O café da manhã, o almoço e o jantar. Todo mundo da família se senta na mesa e comem juntos. Isso para mim sempre foi muito importante e eu acho que de alguma maneira ajudou a construir um pouco esse momento importante da refeição junto com o Pedro, né? É claro que, eventualmente, um ou outro não vai estar, a vida é sempre muito corrida, sempre tem previsto alguma coisa, mas se esforçar para fazer isso é muito importante e dá uma certa previsibilidade para a criança também. Aquele é um momento de comer, ali não tem muita discussão, né? Essa questão da rotina é muito importante para a criança e isso acaba sendo um ritual que acaba ajudando a criança comer melhor de uma certa maneira. Uma outra dica também que eu sempre ouvi muito de especialistas e que eu também sempre tentei aplicar em casa é tentar ter sempre uma variedade de alimentos muito disponível ali na mesa, né? Então, salada de verduras, legumes, mesmo que a criança, claro, não vai pedir por isso, né? É muito a questão do exemplo, né? Você também comer ali aquele tipo de alimento também, talvez num primeiro momento a criança não vai querer, mas em algum momento isso pode aparecer, essa vontade ou a familiaridade com aquele tipo de alimento já é muito mais forte, que a criança pode em algum momento vir a querer, desejar aquele tipo de alimento, pelo menos provar, né? Pelo menos ver como que é o gosto, né? Experimentar alguma coisa diferente. Eu sinto que, principalmente depois que eu me separei, ficou um pouco mais difícil isso para mim, porque compro um maço de alface e metade da semana eu tô sozinho e a outra metade com o Pedro que não come muito, então acaba estragando, tal. Então eu diminui muito o comprar saladas, né? O fazer esses alimentos mais saudáveis, né? Mas tenho tentado, na medida do possível, melhorar isso, né? Trazer, colocar pelo menos na mesa e que a gente coma. Eu sinto que a minha tensão como pai piorou um pouco com relação à alimentação em 2 momentos. Quando a gente voltou para o Brasil, da Alemanha, e eu acho que demorei um pouco para perceber isso, mas estava muito relacionado com o calor daqui. É uma coisa que ele não estava muito acostumado, mas assim, eu acho que até a gente mesmo, né? A gente não tem aquela vontade de comer no calor, né? Ou talvez por alguma coisa mais leve, ou uma coisa geladinha. Para mim, é a melhor hora para comer um sushi, ou ir num rodízio japonês, ou até salada mesmo. Eu gosto mais, ou como muito mais salada no verão do que no inverno, né? E para o Pedro isso impactava também, porque ele queria comer melancia, ele comia muita melancia. A gente colocava tal, arroz, feijão, uma mistura ali, ele comia, mas ele comia bem menos do que ele vinha comendo. E aquilo para mim me impactava, porque eu falei, pô, não está comendo bem e tal. Mas aí, à medida que o tempo foi esfriando um pouco, eu percebia que ele voltava a comer um pouco melhor. E quando esquentava de novo, dava a mesma situação. Então eu demorei um pouco para aprender isso,
mas aprendi, percebi que era, né, um momento que ele não tinha tanta vontade de comer. Acho que tem que se respeitar, só prestar atenção, né, para ver se a criança tá se alimentando minimamente ali, né, para poder ficar bem, né? Mas foi um momento muito tenso ali para mim, sabe? E o outro foi a partir do momento que ele começou a tomar o remédio para o TDAH, ele tomou o Concerta por bastante tempo. Ele corta assim, bastante o apetite, que já não era, né? Uau, um super apetite, aquela criança que come com uma vontade, assim, não era, nunca foi. E isso cortar ali, vou dizer, pela metade esse apetite realmente foi muito difícil para mim. Em ver ele comendo muito pouco, ele não procurando pelo alimento, pedindo alguma coisa, dizendo que está com fome, né? Eu tinha que meio que forçar. Expliquei muitas vezes para ele, olha, filho, eu entendo que você não está com fome, mas isso muito é uma questão também do remédio. É importante para você que você se esforce um pouquinho mais para comer, e ele foi super receptivo com essa explicação. Ele realmente se esforçou mais. Eu sempre falava, vamos lá, só mais um pouquinho, mais 2, mais 3, tal. E ele sempre ia, tal. Ele se esforçou muito com relação a isso. Ainda assim, eu senti que não era o suficiente, ainda não estava ganhando peso, então eu fiquei muito preocupado. Foi um ano bastante difícil com relação à alimentação. Então eu procurei novamente um psiquiatra, conversei com ele, falei, olha, acho que os ganhos com o remédio não estão sendo maiores do que a perda que a gente estava tendo com relação à alimentação, que a criança não está ganhando peso, não tá se alimentando corretamente. Então, tem que fazer esse balanço, né? É muito importante a gente, como pais, se tiver um remédio que esteja impactando negativamente de um lado e positivamente do outro, a gente precisa fazer esse balanço, né, do que está sendo mais importante ali. E eu acho que é uma questão ainda difícil, porque a gente tende muito a olhar para o comportamental. Então, se está impactando, por exemplo, na escola, ou outros amigos, ou reclamação de outros pais, eu acho que é uma coisa que mexe muito com a gente como pais, né? E aí, às vezes, a gente acaba não prestando atenção em outras que são talvez mais importantes ainda, porque a criança se alimentar é o básico, é o mais importante. A criança precisa se alimentar, é uma fase que ela precisa ali dos nutrientes para ela continuar crescendo, se desenvolvendo e aprendendo, né? Então é muito, muito importante que a gente faça esse balanço das vantagens que nós estamos tendo com determinada medicação, determinado remédio, e com as desvantagens que a gente está tendo. Então, pouco mais de um mês nós paramos com o remédio, ele está sem tomar o remédio. Claro, fomos acompanhando muito dia a dia como que foi o impacto disso nele, né? Então, o TDAH tem essa questão de regulação mesmo, né? É fisiológico, mas o que a gente percebeu é que ele está muito melhor do que antes da gente ter começado com o remédio. Conversei com alguns especialistas sobre o assunto e a desregulação, ela volta, mas o que eles me contaram é que o que pode ter melhorado muito isso foi o próprio ambiente. Então, como foi um ano muito bom para ele com relação a essa regulação, então os amigos têm mais boa vontade com relação a ele, né? Pessoas próximas, os professores, então isso acaba criando um ambiente muito favorável, que era muito desfavorável antes do remédio. Claro que a gente está acompanhando, a gente não quer que isso volte. A partir do momento que voltarem as aulas, a gente vai revisar isso. Sei que existem medicações melhores. Aliás, se você é um especialista e puder comentar aqui experiências ou outros conhecimentos, né, com relação a remédios do TDAH, super válido aqui para discussão. Mas o ponto é, nesse momento, para mim como pai, vale muito mais a pena a gente não continuar com o remédio, ele ter essa alimentação saudável. A gente vai voltar a revisar essa questão do remédio quando voltarem as aulas lá para fevereiro, março, mas nesse momento esse balanço da alimentação é mais importante para a gente. Da alimentação, assim, definitivamente cada caso é um caso, né? Eu acho que é preciso olhar para essa criança, ter um acompanhamento pediátrico também é super importante para ver questão de sobrepeso, questão de falta de ganho de peso, né? Algumas crianças vão comer mais lentamente, outras crianças vão procurar mais pelo alimento, cada caso realmente é um caso. É preciso ter esse acompanhamento, é preciso também ter calma e respeitar a criança, isso também é muito importante.
Porque às vezes a gente tem um ritmo e a criança tem outro completamente diferente. Acho que foi um pouco do meu caso com relação ao Pedro. E até comento lá no texto, vão lá no meu Instagram, né, @eu.paterno, eu comento um pouco sobre isso. A minha relação com a alimentação, ela mudou muito a partir de mais ou menos esse momento da infância, e eu sempre tive essa questão muito forte para mim, e eu gostaria de trazer mais ou menos o que eu tenho para o Pedro. Mas, assim, o que eu tenho percebido é que eu tenho que respeitar também a maneira como ele se porta e como ele se relaciona com a alimentação e com a comida, e ter um acompanhamento pediátrico. Isso, para mim, é o mais importante, para ver o quanto que a gente precisa regular ou o quanto que a gente precisa incentivar de alguma maneira para que a criança se sinta saudável e bem no desenvolvimento dela. Eu espero que tenha ajudado, espero que possa contribuir para nossas reflexões. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, com outros pais, com outras mães que queiram saber sobre o assunto. Não esqueça de me seguir aqui no YouTube também, no Spotify, @eu.paterno. Lá no Instagram também, @eu.paterno, e nos vemos na próxima semana. Um abraço!